Se você estiver vivenciando ou vivenciou uma situação de divórcio, de um término de um relacionamento longo, eu tenho certeza absoluta que a seguinte pergunta já pipocou na sua cabeça ou tá pipocando até agora, que é: meu Deus, onde que eu tava com a cabeça? Ou, meu Deus, por que que eu fui me envolver com uma benção dessa? Eu sei que toda mulher, quando passa por um término ou por um divórcio, se questiona sobre isso. Todas, sem exceção. Porque eu também já me fiz essa pergunta várias vezes. E esse vídeo vai ser uma reflexão para que a gente possa entender que essa raiva e esse rancor que a gente passa a carregar no peito da gente mesmo, depois de uma situação dessa, ela vai bloquear a nossa vida. E se a gente não aprender a lidar com ela, e se a gente não conseguir entender uma forma da gente se perdoar com relação a isso, a nossa vida não anda. Nesse vídeo, eu vou compartilhar com você como que a gente pode fazer para entender esse sentimento que fica, mesmo depois que tudo já dissolveu, para que a gente possa transpor essa barreira, esse bloqueio emocional e poder seguir, viver outras histórias, permitir ser feliz de novo. Porque muitas vezes a gente nem tá mais sofrendo pelo casamento, ou pelo divórcio, ou pelo ex. Na maioria das vezes, não é isso que continua doendo depois de um término. O que vai continuar doendo é esse juízo interno, esse algoz interno que nasce dentro da gente e que traz várias perguntas, como: como eu fui tão ingênua? Como que eu não percebi isso antes? Mas, gente, tava ali, na palma do meu nariz. Gente, meu cachorro tá destruindo alguma coisa ali, eu não sei o que que é. Peraí que eu vou lá ver. Ai, eu não acredito. Era uma vez uma escova de dente. Como que eu aceitei tudo aquilo? Como que eu não saí antes? Como eu não enxergava tanto desrespeito? Como eu pude ficar tão omissa? Como eu não me dava conta do quão grave era aquela situação? Como eu pude perdoar tantos absurdos como os que eu perdoei? E essas perguntas são de uma crueldade com a gente mesmo que você não faz nem ideia. E aqui eu não tô falando só pra você. Eu não tô aqui cagando regra e dizendo: fulana, não é assim. Se perdoe, siga em frente, siga teu destino. A vida é mais que isso. Não. Aqui é a realidade nua e crua. E aqui eu vou compartilhar com você porque essa é uma dor que eu também carrego até hoje, 7 anos depois do meu divórcio. É uma questão que até hoje, se eu não me policio, eu me pego nesse martírio e nesse chicote nas minhas costas. Dizendo: gente, pelo amor de Deus, como eu era burra, meu Deus, onde eu tava com a cabeça? E aí eu tento me corrigir nessa mesma hora, porque eu tomo consciência disso tudo que a gente vai falar aqui até o final do vídeo. São anos de terapia, tentando entender, tentando analisar de onde vem tudo isso e tentando me libertar desse julgamento cruel e desnecessário que a gente faz com a gente mesmo depois de uma situação dessa. Porque essa é uma das coisas mais injustas que a gente pode carregar depois de um término de relacionamento. A gente olha pra trás, lá, com uns 20 e poucos anos, quando a gente escolheu aquele Jurandir maravilhoso, e pergunta pra aquela menina, de forma cruel, como se ela soubesse responder e ela tivesse ferramentas psicológicas pra saber, lá atrás, nos seus 20 e poucos anos, o que a gente só conseguiu descobrir hoje, né? Depois, assim, ó, de tomar uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, amadurecer, sofrer na dor e só assim desenvolver a percepção e a maturidade que a gente tem. Porque você vai ter que concordar comigo. Não tem como a gente amadurecer, a gente evoluir, a gente melhorar a nossa percepção se não for com as vivências e com as experiências que a vida vai trazendo pra nós. Gente, com 20 anos, quem que sabe alguma coisa da vida? Tu sabia? Que eu tô com 39, até hoje eu não sei de boa parte.
Tô aqui batendo a cabeça. Então veja, se você tivesse, vamos para um exercício prático. Se você tivesse uma amiga sua que tem, vamos lá, 19 anos, tá? Eu não sei qual que é a idade que você começou no seu relacionamento, mas vamos dizer lá quando a gente era mais jovem. E essa amiga chegasse pra você, aos prantos, e te contasse tudo o que ela tá vivendo. Pode ser qualquer coisa que você já viveu. Traições, humilhações, abusos, desrespeito, relações destrutivas, uma pessoa que só critica, que humilha, que diminui, que menospreza, que traiu a confiança dela, que enganou, que lesou, que roubou. E ela chegasse pra você assim aos prantos te contando. Hoje você com a sua idade, uma menina de 19, 20 anos. Você teria coragem de olhar pra essa menina com a maturidade que ela tem, com a pouca vivência que ela tem, e dizer assim pra ela: "Nossa, mas você é burra, hein? Nossa, mas não. Não. Claro que você tinha que ter tomado na cara. Mas é claro. Como que você não percebeu? Como que você aceitou? Onde você tava com a cabeça? Você é louca?" Você teria coragem de falar isso pra uma amiga sua? Que viesse te contar o que tá passando? Sofrendo? Com o coração dilacerado? Com a pouca maturidade que ela tem? Você teria coragem de falar um negócio desse pra ela e tratar ela dessa forma? Eu imagino que não. Eu não teria. Então a minha pergunta e a minha reflexão agora pra você é o seguinte: por que a gente faz isso com a gente mesmo, então? Porque não tem nada que diferencia essa sua amiga, essa menina, da menina que a gente foi. Ingênua, inexperiente. Porque é claro que você vai pensar, ela estava despreparada. Obviamente. Ninguém está preparado para pancada. Ninguém está preparado para o desastre. E tem um ponto aqui que a gente precisa conversar de forma bem honesta. Ingenuidade é diferente de burrice. Ingenuidade é diferente de inteligência. Você pode ser inteligente e ainda assim ser enganado. Você pode ser inteligente e ainda assim ser traída. Você pode ser inteligente e ainda assim ser manipulada. E o erro não é você. Você não está sendo errada. O fato de você ter sido enganada, manipulada, traída, desrespeitada, não diz respeito a você. Diz respeito ao outro. E quando a gente é ingênua, a gente está muito mais suscetível a passar por isso. E se aos 20 e poucos anos a gente era ingênua, isso não é um defeito. Isso não é burrice. Aos 20 e poucos anos, quem é que tem bagagem o suficiente para ter a percepção de entender aonde ela está inserida, de quão doente pode ser essa relação, de quão manipulada ela pode estar sendo pela outra pessoa, por todos os artifícios e artimanhas que um homem pode usar contra você? Como que ela vai ter? Como que ela vai conseguir? Se ela ainda sabe tão pouco sobre a vida, sobre as relações humanas, sobre os relacionamentos amorosos. Para pensar. Porque hoje, não sei com quantos anos você tá, mas eu que tô beirando os 40, hoje é fácil a gente perceber a manipulação. Hoje é fácil você perceber a incoerência. Hoje, num primeiro encontro, se você tiver, você bate o olho e você já vê que é encrenca. Você já corta pela raiz. Ou deveria, pelo menos, né? Você hoje olha para os relacionamentos e você nota, você pega, você pesca o cara que é mentiroso, que é à toa, que é dissimulado. Hoje, o seu farol, o seu alerta, está muito mais afiado. E é por isso que eu falo que o trauma não é de todo ruim. Claro que não. O trauma é um instinto de defesa. Porque se não fosse ele, você iria passar por tudo que você já passou e ia continuar ingênua. Igual aquela menina lá. Acreditando nas promessas do Jurandir, acreditando em qualquer conversa fiada que qualquer cara chegasse em você falava ou falasse. Hoje é fácil perceber, mas e lá atrás?
quando você não tinha experiência e vivência e não tinha caído na mão ainda de uns abençoados desse. Que você não tinha malícia da vida. Que você não tinha tomado tanto, apanhado tanto da vida nessa situação. Como que você ia perceber? Com que recurso você ia desenvolver essa sensibilidade e essa atenção e esse conhecimento a respeito de relações, a respeito de um casamento, a respeito da manipulação que vem de lá que você não se dá conta? Como? Não tem como. Não teria como. É impossível. Porque veja, e aqui eu vou falar agora de como a gente foi criada, como a gente foi educada. Talvez você seja uma exceção, mas aqui eu vou falar da regra. Normalmente, nós, meninas, somos educadas a sermos independentes, compreensivas, que a gente aprenda a cuidar de uma casa, a cuidar de um lar, a gente ganha boneca para aprender a cuidar de bebês, a gente ganha algumas informações do nosso lar, da nossa mãe ou do nosso pai, de como a gente deveria se portar diante da sociedade, né? Senta, dobra as pernas, cuidado com a roupa que você coloca, e ok. Mas alguém já sentou com você? Porque comigo isso não aconteceu, tá? Nunca aconteceu. E te explicou abertamente, de forma a te orientar mesmo, do que você deveria aprender antes de escolher uma pessoa para dividir a sua vida? Do que você deveria observar num homem, num primeiro contato, num primeiro momento, para que você não entrasse numa encrenca, numa enrascada? Alguém da sua família sentou com você e te ensinou sobre a importância de uma boa escolha antes de um casamento? Ou do quão devastador pode ser um divórcio caso você faça uma escolha merda? Se você, assim como eu, nunca recebeu esse tipo de orientação, minha amiga, a única forma da gente aprender isso é na vida. É apanhando na cara, assim, ó, de uma forma que a vida bate realmente de mão aberta. Porque você sai pra vida na sua adolescência completamente despreparada, com a guarda baixa, completamente vulnerável. E aí você vai olhar pra essa menina que nunca foi orientada, que nunca sentaram com ela pra explicar pra ela o mínimo sobre relacionamento. Você vai olhar pra essa menina que foi pra vida com a guarda baixa e com o coração aberto e vai julgar essa menina? Você vai virar a juíza dela? Você vai apontar hoje o dedo pra cara dela e falar assim: como que você fez isso? Olha o que você fez com a nossa vida. Olha onde eu estou por sua causa. Olha onde nós chegamos. Olha toda essa tragédia. Como você pôde? Você consegue perceber a incoerência e a crueldade de um negócio desse? Consegue? Consegue ver que você está cobrando de alguém uma percepção e uma maturidade de uma pessoa que ainda não tem? Você tem como cobrar de uma menina a expertise, a sagacidade, o olhar clínico, o critério, sabe? De olhar para um homem e falar: isso aí é fria, hein? Isso aí é fria. Gente, aos 20 e poucos anos, a gente tá experimentando a vida adulta ainda. A gente tá colocando o pé pra fora de casa. A gente tá sendo lançada na vida. De uma forma assim, vai, entende? É muito fácil você olhar pra trás hoje e falar: eu jamais faria isso hoje. Eu jamais casaria com esse fulano hoje. Naquele primeiro encontro, eu teria mandado esse cara pro espaço num foguete pra nunca mais ver. Hoje é fácil você falar isso. Porque hoje você já viveu uma relação com um cara assim. Hoje você já viveu um divórcio. Hoje você já viveu experiências que te marcaram na alma, que te aumentaram a casca,
que subiram um muro em volta de você. Hoje é fácil você falar que hoje você não faria isso. Hoje é fácil. Agora, olhar para trás, para quem não passou por 1/10 do que você já atravessou até agora, colocar o dedo na cara dela e falar como você pôde, é simplesmente descabido. Descabido. Aquela menina lá atrás, que eu fui, que tu foi, ela sonhava, ela acreditava, ela queria ter uma família. Aquela menina colocou nas mãos de uma pessoa o seu coração, os seus sonhos. Muitas vezes, a idealização de um lar estruturado que ela nunca teve. A família que ela gostaria de ter tido. O pai que ela gostaria de ter tido, então ela sonha em oferecer aos próprios filhos. O marido que ela talvez gostaria que o pai dela tivesse sido para a mãe e que nunca foi. Ela coloca a vida dela. Ela entrega o que tem de mais sagrado na vida dela, que é a juventude, a energia e a confiança. E mesmo agora, que a gente tá mais madura, que a gente já tomou certas bordoadas da vida, a gente ainda não tá imune a erro. Nem eu, nem você. A gente tá mais esperta? Ó, louva a Deus que sim, né? Mas a gente não tá imune a erro. Porque relacionamentos não é uma ciência exata. Não é matemática. 1 mais 1 é 2. Às vezes você entra numa relação achando que 1 mais 1 é 2 e às vezes brota um terceiro, né? Uma terceira, uma quarta. A pessoa não vem com letreiro na cara, roubada. Muitas pessoas entram de mansinho e ainda que a gente perceba e esteja mais atenta, elas conseguem manipular. Elas conseguem vender um peixe que está estragado. E a culpa não é nossa. Obviamente que a gente tem que estar atento e alerta, sim. Mas você percebe que isso diz muito mais sobre o caráter da outra pessoa? E não necessariamente a sua ingenuidade? Por isso que eu falo para a gente tomar muito cuidado ao se relacionar de novo após um divórcio. Tem que ter um período de recolhimento, um período de cura, um período de autoconhecimento, um período de terapia, de espiritualidade, onde você se recolhe em você, você se fecha em você, para você depurar, para você entender, para você, sabe, esmiuçar, digerir tudo. Porque senão as chances de você sair de uma roubada e entrar na outra são imensas. Imensas. E aí mesmo que você já não seja aquela menina ingênua dos 20 e poucos anos, você vai cair de novo, numa encrenca talvez ainda pior. Então eu queria que todas as vezes, que essa pergunta vier no seu coração, como vem na minha, tá? Ainda. Com menos frequência hoje, mas ainda vem. Como eu pude? Meu Deus, onde eu tava com a cabeça? Eu queria que você na hora parasse, respirasse fundo, fechasse os seus olhos e respondesse internamente para você, de todo o seu coração. Como é que eu poderia ter feito diferente naquela época, se eu não tive estrutura e nem conhecimento necessário para isso? Fechar os seus olhos, entrar em contato com a sua essência. Dizer, olha, eu fiz o que eu tinha condições e estrutura para fazer naquele momento. E nesse momento, eu solto e eu me perdoo. Porque esse movimento de cura, ele é muito necessário. O perdão por você mesmo
ele vai ser muito mais decisivo para você conseguir seguir em frente em paz do que inclusive o perdão pela outra pessoa. O perdão pela outra pessoa talvez possa não vir nunca. E tudo bem, você vai conseguir seguir em frente mesmo assim. Agora, o perdão e a compaixão que você não consegue destinar a você vai paralisar e bloquear o resto da sua vida. E você não merece mais dor além daquela que já te causaram. Você não precisa. Eu confesso para você que não é uma tarefa fácil. E você não vai conseguir num exercício de meditação isolado. É um trabalho contínuo, em que todos os momentos que essa raiva brotar no seu coração e que essa juíza se erguer contra você mesmo, você ter a compaixão e a consciência de parar, respirar fundo, fechar os seus olhos. Imaginar aquela menina que tu foi. Lembra de você, com aquela aparência jovem que tu tinha na época. Dá um abraço nela. Fecha os teus olhos. Te enxerga como aquela menina que tu era naquela época. Se direciona a ela. Dá um abraço. E fala, tá tudo bem. Você fez o que dava para fazer naquela condição que você tinha. Esse exercício de autocompaixão, ele tem que ser contínuo na sua vida. Sabe? Seguir um curso natural. Esse exercício de compaixão, ele vai ter que ser constante nessas situações, sempre que essa fúria vier. Porque aos poucos, esse exercício de conscientização e de auto-amor, de você se acolher, ele vai eliminando os resquícios dessa raiva. Ele vai enfraquecendo esse autoflagelo, sabe? Essa autocrítica, essa sensação amarga de olhar para trás e falar, poxa vida, se você tivesse feito alguma coisa diferente, a gente não tava passando por tudo isso aqui agora. Eu tô nesse processo de ir limpando, sabe? Como se eu tivesse inteira suja de lama. E a cada vez que eu faço esse exercício de me acolher, de fechar os olhos e de me perdoar, é como se eu fosse limpando um pouquinho dessa lama, sabe? E fosse ficando... Eu não tô 100% limpa ainda, eu confesso. Eu queria muito poder estar aqui e falar, olha, faz que eu fiz e agora eu me reconciliei 100% comigo mesma fazendo assim. Eu queria muito que isso fosse verdade. Ainda não é. Mas eu tô nesse processo. De forma muito consciente e de forma muito intencional. Porque não tem outro caminho. Vai se limpando aos poucos. Não precisa se desesperar e tentar tirar essa lama que você acumulou durante tantos anos de uma vez por todas. Não. Respeita seu processo. Mas de forma consciente, todas as vezes que essa voz vir na sua cabeça, que essa juíza erguer a mão querendo dar de dedo na sua cara, pega o seu paninho, senta, fecha os olhos e vai limpando aos poucos. Você merece seguir sem essa lama impregnada em você. Você merece ter o direito de recomeçar se perdoando, se amando, se acolhendo e tendo por você a compaixão que normalmente você direciona para os outros. Como aquela amiga lá, que se estivesse na mesma situação, você não apontaria o dedo na cara dela. Você acolheria e diria para ela, olha, você errou porque você ainda é muito jovem. Mas você vai aprender e vai ficar tudo bem. Faça isso por você. Eu espero de coração mesmo, que esse vídeo, de alguma forma, possa ter trazido luz à sua consciência e possa ter trazido, pelo menos um pouquinho, de vontade e de amor por você mesma hoje.
Se perdoe. Você merece seguir em frente. Você merece seguir feliz. Você merece recomeçar. Você merece acreditar de novo. Você merece pegar aquela menina lá atrás pela mão e falar pra ela: tá tudo bem. A gente andou bastante. A gente sofreu bastante. Mas hoje a gente é mais forte. E a gente vai vencer o que tiver que vir pela frente. Porque eu acolho você. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem agora. Espero de coração que você consiga fazer isso. Depois me conta se você já sentiu essa raiva por você também. Ou se foi mais tranquilo pra você esse processo de autorreconciliação. Eu vou ficar feliz em ouvir um pouco da sua história também. Que a gente possa se apoiar e se ajudar sempre. Um beijo. Até o próximo vídeo.